Legal, retomando, vamos lá. Meus amigos, dando continuidade, vejam bem, olha aí. Vou chamar a atenção mais uma vez para a terminologia, ok? Terminologia. Por favor, não caiam, não cometam aí deslizes, ok? Vejam, pessoa, olha aí, pessoa. No caso, pessoa natural. Quem é a pessoa natural? Já conversamos sobre isso. Pessoa natural é aquela que deixou o ventre materno e respirou. Isso mesmo, resolução número 1 lá da Agência Nacional de Saúde, da ANS. Ok? Ó, deixou o ventre materno e respirou. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar, vai. Expulso do ventre materno, mais respiração. Como se prova isso, professor? Se prova por intermédio daquele exame pericial que nós já sabemos, hidroximasia de Galeno, ok? Verificação. Então, meus amigos, olha só. Aí, né, no imaginário popular, né, de um modo geral, sem esse apego científico, as pessoas vão falar, olha, existe um lapso temporal. A pessoa é aquele que permaneceu vivo por mais de 24 horas. Lenda urbana, lenda urbana. Ah, é o rompimento do cordão umbilical. Né? Não, nada disso. Respiração, mas deixar. Tá? Eu estou usando aqui a expressão expulsão, né? Mas deixou o ventre materno, ok? Deixou o ventre materno. Agora vejam bem, meus amigos, ao lado de pessoa natural, o que antecede, né? Vamos colocar assim, o que antecede é o nascituro. Quem é o nascituro? O nascituro é aquele que está vivo, mas essa vida intrauterina, ok? Vida intrauterina. Ou seja, ele já foi concebido, mas ainda se encontra no ventre materno. Olha aí, então vamos colocar aqui. Nascituro. Nascituro. Ficou tudo em azul, hein? Olha aí. Já concebido e no ventre materno. Ok? Esse é o nascituro. Nasceu, deixou o ventre materno e respirou, tornou-se uma pessoa natural. Agora vejam, meus amigos, pode acontecer de deixar o ventre materno e não respirar, e não haver, né, não ter respirado. Neste caso nós teremos o natimorto, ok? Neste caso nós teremos o natimorto. Então, de maneira rápida, vamos dizer assim, quem é o natimorto? Natimorto é aquele que nascido morto. Eu sei que é até difícil, né? Nasceu e morto, sim. Deixou o ventre materno, mas está morto, não respirou, ok? Vamos colocar dessa forma. Olha aí, ó. Nascido morto, deixou o ventre materno sem vida, ok? Tinha vida intrauterina, deixando o ventre materno, se manteve, não conseguiu respirar, não teve vida depois de deixar o ventre materno, ok? Agora vejam bem, estas três terminologias, pessoa natural, nascituro e natimorto, é bem tranquilo. Essa agora, não. Esta quarta e última, eu prometo, esta quarta e última não é tão tranquila. Nós temos também a figura do concepto. Anote aí, a figura do concepturo. Professor, concepturo, sim. Quem é o concepturo, então, professor? Concepturo, meus amigos, é também chamado de prole eventual. Olha aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Prole eventual. Por que concepturo, prole eventual? Porque é aquele que nem concebido ainda foi. Lembra? Falei na aula anterior. O direito, ele atua na nossa vida. Ele atua. Tem os filósofos
tem uma máxima que diz que o direito, assim como o ar, ele está presente na nossa vida, tão presente, pouco importante se a gente, né, está se dando conta ou não de que ele está presente conosco. O direito também seria assim como o ar, porque vejam, ninguém fica por aí, deixa eu conferir se eu estou respirando, né? Do mesmo modo que ninguém fica procurando saber, existe lei para isso, lei para aquilo e tal, de um modo geral, estou dizendo assim, em estado normal, né, no dia a dia, ok? Lógico que nós nos ocupamos porque somos cientistas, investigadores. Agora, de um modo geral, as pessoas não estão muito preocupadas com tudo isso. Agora, o direito, ele se difere um pouquinho do ar, porque o direito passa a atuar também até mesmo antes de ser concebido, em algumas hipóteses. E quando o direito está atuando antes da concepção, a terminologia dada é concepturo. Olha só, concepturo. E o concepturo, meus amigos, é aquela prole eventual, pode vir a ser concebido, ok? E se vier a ser concebido, terá um direito que foi declarado antes da sua concepção, antes da concepção daquele ser, vamos chamar assim, daquele ser, ok? Então vejam, onde é que eu encontro isso, professor? É bem tranquilo, dê uma olhadinha no artigo 1799, inciso 1. O artigo 1799 vai tratar do concepturo, ou seja, poderá haver disposição testamentária, ou seja, a pessoa que faleceu, né, direito das sucessões, deixou um testamento, deixou aí uma disposição de sua última vontade para alguém que ainda nem foi concebido, ok? Então aí nós teremos a figura do concepturo, tá certo? Olha aí que bacana. A gente não vai se perder em hipótese alguma em relação à nomenclatura utilizada aí pelo Código Civil e pela doutrina que trata desse assunto, ok? Destes assuntos. Cada, né, como diz aquela filósofa carioca, né, ado a ado, cada um o seu quadrado, ok? Tem que brincar um pouquinho, porque senão fica um assunto muito denso, muito pesado, né? Agora vejam, meus amigos, o nascituro, que é aquele que já foi concebido e ainda não nascido, né? Ainda no ventre materno, como é que fica a personalidade jurídica dele, né? Olha só, vamos fazer essa provocação aqui, ó. Se o artigo 2º do Código Civil irá dizer que a personalidade jurídica se adquire com nascimento com vida, aqui, pessoa natural, e a personalidade jurídica, será que o nascituro teria personalidade jurídica? Num olhar, num recorte aí, literal do texto, vejam, do artigo 2º, os senhores olhando para ele, vamos lá dar uma olhadinha para ele. O artigo 2º informa sua primeira parte, né? Até o ponto e vírgula, primeira parte. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Você até passou a marcar texto aí, o teu do nascimento com vida. Ponto e vírgula. Segunda parte agora. Mas a lei põe a salvo. A lei põe a salvo. Desde a concepção, os direitos do nascituro. Desde a concepção, os direitos de quem? Do nascituro. Meus amigos, estamos diante desse tipo de questionamento que eu estou propondo aqui para a gente refletir. É uma das polêmicas, né? Uma das mais acesas polêmicas da doutrina civilística brasileira. Ok? Isso é uma discussão aí interminável. E como regra, nós teremos então três teorias que vão buscar tentar, né? Vão buscar dar uma resposta, vão tentar ao menos dar uma resposta. E as 3 teorias aqui, ó, vou colocar aqui em preto. Ó, existem 3 teorias. Três teorias. 3 teorias. Primeira delas, a teoria natalista. Ok? Olha aí, ó, teoria natalista.
e também chamada de teoria negativista, ok? Professor, negativista sim, e por uma razão muito simples. A teoria natalista é denominada também de negativista porque ela nega a aquisição de direitos por parte do nascituro, ok? Nega a aquisição de direitos. Em contraposição, nós teremos a teoria, vamos lá, teoria concepcionista. Olha aqui, ó, teoria concepcionista. Teoria concepcionista que parece, né, o Código Civil ter adotado. Ou seja, neste caso, o nascituro tem personalidade civil, olha só, desde a concepção, né, o nascituro, ele adquire determinados direitos. Nós iremos fazer uma diferenciação já em breve, só esse primeiro recorte. Sim, olha só, a parte segunda do artigo 2º vai dizer que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. E uma terceira teoria que busca, né, acomodar essa polêmica entre as duas, uma que nega e outra que confere direitos desde a concepção, que é a teoria da personalidade condicional, ok? Teoria da personalidade condicional. Teoria da personalidade condicional. O condicionalista também aparece como condicionalista. Então vejam, meus amigos, neste caso, o que acontece? Essa teoria da personalidade condicional, ela busca harmonizar ambas as teorias, ok? No seguinte sentido, ela vai transformar, né, os direitos do nascituro em personalidade jurídica formal e personalidade jurídica material. Professor, daria para, né? Vamos fazer um esquema aqui para ver se fica bacana. Olha só. Então, a personalidade jurídica, estou falando aqui do nascituro, hein, pessoal? Do nascituro. Seria dividida em formal, ok? Personalidade jurídica formal e material, ok? Agora vejam, meus amigos, essa personalidade jurídica formal estaria ligada ao quê? Aos direitos personalíssimos, aos direitos existenciais, ok? Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar em preto, vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Ó, personalidade jurídica formal está atrelada aos direitos existenciais. Existenciais, ok? Seriam direitos aí, direitos personalíssimos, né? Direitos existenciais, aqueles ligados à dignidade humana, ok? E neste caso, o nascituro, ele já, sim, de fato tem razão a teoria concepcionista, porque desde a concepção, a legislação já o protege, já o tutela. Então, o exemplo clássico aqui seria o quê? Direito à vida, ok? Ó, um exemplo. Direito. Um exemplo aqui, ó, de direitos. Ó, direitos à vida, tá? Saúde, né? Direitos ligados ao quê? A sua existência, a sua dignidade. Já a personalidade jurídica material, estaria ligada a direitos patrimoniais, ok? Direitos patrimoniais. Aos direitos patrimoniais. Então vejam, neste caso, seriam todos aqueles direitos não relativos à dignidade humana, à preservação da sua existência, mas aqueles provenientes do quê? De caráter econômico. E eu vou colocar aqui como exemplo, talvez o que a gente mais, né, consiga revelar isso, traduzir melhor esse direito patrimonial. Qual é? Vamos colocar aqui, ó, propriedade, tá? Como exemplo, tá? Propriedade. Então, fica basicamente assim. Vejam, os direitos, né? O nascituro adquire direitos? Os senhores irão responder sim, perfeitamente. Olha só, enquanto no ventre materno, direitos o quê? De natureza formal
personalidade jurídica de natureza formal, direitos existenciais, ok? Ligados à dignidade da pessoa humana. Qual seria o exemplo, professor? Vida, saúde, aqueles que, né, mantêm o quê? Não somente vivo, mas vivo com dignidade, ok? Já a personalidade jurídica material estaria relacionada ao quê? Relacionada a patrimônio. Então veja, neste caso, o nascituro, ele tem o quê? Preservado todo o seu conteúdo patrimonial. Mas a aquisição desse direito irá se implementar quando nascer, quando se tornar pessoa. Mas isso não o impede de titularizar esse direito, por assim dizer, já no ventre materno. A concretização disso se dará quando se tornar pessoa. Então aqui, enquanto no ventre materno, tem essa expectativa. Nasceu com vida, tornou-se pessoa. Olha só, adquiriu esses direitos aí, essa personalidade jurídica material, esses direitos patrimoniais. Ok? Então vejam que essa terceira teoria, que é a teoria da personalidade condicionada, ela vai assegurar tanto a concepcionista, ok? E também a natalista, dizendo que, no caso dos direitos patrimoniais, qual é a condição para se adquirir? Nascer com vida, ok? Tornar-se pessoa. Vamos fechar isso aqui então. Olha só, meus amigos, professor, eu compreendi essa parte aqui, né? Personalidade jurídica patrimonial. Mas essa formal, direitos existenciais, isso ainda está um tanto, né, confuso e tal. Vamos dar mais um exemplo aqui. Olha só, o ECA, e depois os senhores façam essa pesquisa. O ECA, ele vai tratar, né, também desses direitos existenciais em relação ao nascituro, em relação à criança, em relação também ao nascituro, a vida intrauterina. E eu gostaria depois que os senhores dessem uma olhada no ECA, no artigo 7º e artigo 8º. O artigo 7º irá dizer que a criança e o adolescente tem direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas, né, de políticas públicas sociais que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio, e harmonioso, em condições dignas de existência. Foi o que eu acabei de dizer para os senhores. Ok? Então, esses direitos declarados ali pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, eles ultrapassam essa questão da existência humana, da existência no sentido do quê? Do já nascido, para alcançar também aqueles que estão no ventre materno. E isso é confirmado, inclusive, no artigo 8º. Porque o artigo 8º vai assegurar o quê? Vai assegurar à gestante, através do Sistema Único de Saúde, do SUS, o quê? O atendimento pré e perinatal. Ok? Pré e perinatal. Ok? Então vejam, todos estes são direitos de quem? Direito da gestante? Não. Direito do nascituro, daquele que ainda se encontra no ventre materno. E aí, para fechar? Estão compreendendo? Para fechar, olha só. Fazendo um diálogo sistêmico, fazendo um diálogo, um passeio por toda a ordem jurídica. Os senhores irão estudar em breve o quê? O Código Penal. Olha aí, Código Penal. O Código Penal, ele destina um livro específico. Olha só, lá na parte especial tem um livro. O livro que inaugura a parte especial é dos delitos contra a vida. E lá existe um capítulo dedicado especificamente ao quê? A tutela da vida intrauterina. Então lá no Código Penal, no artigo 124 e seguintes, só SS, tá pessoal? SS seguintes. Nós teremos lá a figura do aborto, que é a interrupção da vida intrauterina. Então, o aborto é tipificado como um delito, como uma infração penal, ok? Como uma infração penal. Eu sei que nesse instante os senhores estão falando, professor, mas existem hipóteses, né, em que pode haver o aborto. Eu sei disso, né? São as excludentes, ok? São as excludentes da ilicitude dessa prática, né? Dessa prática abortiva. Okay? O aborto é o resultado de uma prática, a prática abortiva cujo resultado
seria o aborto. E aí existem também as hipóteses de excludente da ilicitude dessa prática, né? Seria o aborto terapêutico, o aborto sentimental e recentemente a questão da anencefalia, né? Aborto do feto que tem, em razão de uma má formação congênita, não tenha formado o seu cérebro, né? O feto anencefalo. Ok? Maravilha! Então, esses seriam os direitos. Então, direitos relacionados a quem? Ao nascituro. Ao nascituro. Professor, existiriam, né, as correntes aqui que informam, né, a existência ou não desses direitos, e existiriam outras situações? O senhor poderia dar um exemplo de outras situações? Sim, poderia sim. Olha só, direitos do nascituro. Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Vamos abrir um tópicozinho no teu caderno aqui, ó. Outros direitos. Vai ficar melhor assim, ó. Outros direitos. Outros direitos. Vai ficar bacana. Olha só, um outro direito do nascituro seria o quê? O direito de receber doação. O direito de receber doação, professor, mas o nascituro pode receber doação? Sim. Olha aí. E esse recebimento está condicionado ao quê? Olha só, a personalidade condicional está condicionado a adquirir o quê? Adquirir personalidade jurídica com o nascimento, ok? Então, esse receber doação. Professor, poderia me dar um exemplo para que eu possa fazer a leitura? Faça depois, eu só vou fazer menção e depois você faça. Vá depois ao artigo 542, olha aí, artigo 542 do Código Civil. Artigo 542 do Código Civil. Vejam, neste caso, quem irá receber a doação será o representante legal do nascituro, ok? Neste caso, o curador, tá? O curador. Veja, o nascituro pode também o quê? Receber herança. Nós já conversamos sobre isso. Pode também receber herança. Então vamos colocar aqui, ó, beneficiário, pode ser beneficiário de herança. Então, beneficiário de herança. O artigo 1798, depois os senhores podem lá dar uma conferida. O artigo 1798 irá informar que a quem pode se beneficiar desse acervo patrimonial, da herança deixada, né, para a pessoa que faleceu, serão as pessoas nascidas, olha só a importância, pessoas logo as nascidas e as já concebidas, ou seja, o nascituro, ok? O nascituro. Então poderá também ser beneficiado o quê? Ser beneficiado de uma herança, ok? Reafirmando o quê? A necessidade do quê? De ser nomeado aqui, no caso, como está no ventre materno, ser nomeado aí um curador, tá certo? Agora vejam, meus amigos, o STJ, existem também o quê? Entendimentos, estes que estou trazendo para os senhores aqui, que advêm da legislação, e existem também lições, né, e entendimentos que decorrem da jurisprudência, ok? Então a jurisprudência tem acenado, né, o Superior Tribunal de Justiça tem acenado no seguinte sentido, de que o nascituro, ele titulariza direitos, olha só, titulariza direitos, e esses direitos, depois de nascido, né, sob essa condição do nascimento com vida, eles podem ser requeridos, inclusive, a título do quê? De danos morais. Então vamos colocar aqui, ó. Tem direito a pleitear, né? A gente poderia colocar dessa forma. Tem direito ao pleito, pleitear, ó. E danos morais. E neste caso aqui, esse é um entendimento consagrado pelo STJ. Então aqui entra a questão, inclusive, do DPVAT, ok? Inclusive do DPVAT. E questões, tem um julgado muito interessante, eu vou deixar na descrição, relacionado ao que? A morte do pai, né, do genitor, e inclusive de relatoria da ministra Nancy Andrighi, em que ela vai afirmar que é titular sim, e foi lesado, né, sofreu uma lesão de cunho moral. Por quê? Porque
este nascituro, agora a pessoa, jamais ter podido conhecer o seu genitor, né? Nunca ter recebido um gesto de carinho, foi privado aí de qualquer lembrança, de qualquer contato, por mais remoto, né? Que seja com quem lhe proporcionou a vida, com o autor da sua vida ali, né? Naquele instante, quem lhe proporcionou a possibilidade de vida e ele, agora a pessoa, né? Realizado esse direito existencial, pode requerer aí, pleitear uma indenização por danos morais. Isso foi julgado, né? Foi objeto, inclusive, de entendimento jurisprudencial. Okay? Foi levado ao Superior Tribunal de Justiça, melhor dizendo, e tivemos essa decisão. Depois eu vou deixar na descrição, se os senhores quiserem fazer a leitura, será muito interessante, muito bacana. Eu escolho a lição jurisprudencial nesse sentido. Agora vejam, meus amigos, fechamos então, penso que os principais aspectos aqui em relação ao nascituro, ok? Agora, penso que seja prudente tecer aqui algumas considerações, eu vou puxar aqui para não confundir, sobre o natimorto. Sobre o natimorto. Natimorto, professor, é conferido aí ao natimorto alguma proteção jurídica? Vamos colocar aqui, ó, natimorto, vou colocar em vermelho. Existe algum tipo de proteção jurídica ao natimorto? Vejam, meus amigos, essa é uma discussão também, um tema que suscita uma discussão muito grande, várias controvérsias a respeito, mas a doutrina oferta uma resposta, e a resposta em sentido afirmativo. Sim, o natimorto ele titulariza direitos, sim. Por quê? Porque esses direitos, ó, olhando aqui para o quadro, esses direitos foram o quê? Lhe foram dados desde a concepção. Ele só não conseguiu o quê? Ele só não conseguiu nascer com vida, mas ele já tinha esse direito. Então veja, em respeito aos direitos existenciais, né, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, se deve proteger o quê? Não direitos patrimoniais, porque se não nasceu com vida, não titularizou direitos patrimoniais, mas se deve preservar a tutela jurídica de direitos existenciais. Direitos existenciais. Dá para preservar a vida e a saúde? Por óbvio que não. Né? Por óbvio que não. Infelizmente, não nasceu com vida. Agora, existem outros direitos existenciais. Vamos dar um exemplo? Como o nome, a própria imagem, não é isso? E a memória. Meus amigos, é nesse sentido que eu gostaria de propor essa reflexão. Vejam, por isso que eu conversei na aula anterior que pessoa natural parece ser o quê? A terminologia mais adequada. O legislador andou bem em colocar pessoa natural e não pessoa física. Pessoa física, né, a conotação que dá é o quê? Patrimonial. E nesse caso, vejam, a pessoa, né, no caso não pessoa, mas aquele nascituro não conseguiu chegar com vida. Agora vejam, quando a gestação ela está num estágio avançado, está aí, né, nos seus estertores, está às vésperas do parto, há todo um sentimento gerado no seio familiar. Os senhores sabem bem do que eu estou dizendo, né, conhecem bem essa situação. Vejam, não é pelo fato de estar no ventre materno que já, né, já tem nome, já se conversa com aquele ser, não é isso? Já é detentor do quê? De toda a atenção e de todo o carinho das pessoas que eu rodeio. Então, do ponto de vista humanitário, do direito humanitário, não faria sentido, né? Havia um pensamento, né, num passado muito recente, de que não, nasceu, tem vida? Não, se não tem vida, nem certidão, nenhum, porque a certidão é de nascimento, não tinha nenhum tipo de direito preservado. Algo assim que gerava uma certa controvérsia, uma situação bastante complicada, né? Alguns havia entendimento de que nem direito ao sepultamento haveria de ter, afinal de contas não seria pessoa, né? Olha, não gosto muito da expressão evolução, não me agrada a evolução, sabe? Em termos comportamentais não me agrada. Mas eu penso que o direito tem caminhado, né, tem avançado, os pensamentos, eles, e não a questão de modernidade também, mas eles têm avançado no sentido do quê? De se humanizar. Vejam só, daqui nós vamos extrair esse entendimento de onde? De um enunciado
da jornada de direito civil. Ok? Enunciado número 1. Enunciado número 1 da jornada de direito civil, promovido pelo Conselho Federal. Ok? Pelo Conselho Federal. Agora veja, professor, onde é que eu encontro isso? O senhor está me falando. Vá no índice geral da tua legislação, os senhores irão encontrar lá vários enunciados. Ok? E procure o que? As jornadas de direito civil. As jornadas de direito civil. Então, proteção jurídica do nascituro nós iremos encontrar no enunciado número 1 da jornada de direito civil. E o enunciado, olha aqui, vou colocar aqui do lado, enunciado número 1, jornada, né? Vamos colocar aqui, ó, jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal. Conselho da Justiça Federal. Vá até o índice, os senhores irão encontrar nos vademecums, os senhores irão encontrar aí os enunciados da jornada. Professor, enunciado, essa terminologia ainda, né, estou começando agora, não sei se o senhor, né, primeiro ano e tal. Sim, o que seriam enunciados? Faça aí então a observação. Vou colocar aqui do ladinho, aqui, ó. Observação. O que é um enunciado, professor? O que seriam esses enunciados? Ó, jornada, direito civil. Anote aí, então. Vai, anote aí. Os enunciados são proposições, são postulados, proposições, postulados doutrinários. Proposições, postulados doutrinários. Lições, né? Doutrina, reflexões. Promovidos por quem? Promovidos de congressos, né? Oriundos, promovidos de congressos, ou seja, encontros, né? De juristas, encontros de juristas, realizados onde? Em Brasília. Realizados em Brasília pelo Conselho da Justiça Federal. Conselho da Justiça Federal, ok? Tem força vinculante, né? Obriga, professor? Não, não tem, não. É uma súmula? Não. Fonte de direito? Não. Mas são apenas o quê? Estudos. Estudos com o objetivo de uniformizar, né? Uniformizar, dar o melhor entendimento acerca de determinados dispositivos aí do Código Civil. Veja, esse dispositivo, o artigo 2º, a segunda parte do artigo 2º suscita bastante dúvidas, né? Inclusive sobre questões o quê? Sobre questões, como disse aos senhores, em relação ao natimorto, ao nascituro, e neste caso estaria ligado ao quê? Esse direito humanitário, né? No seu espectro mais denso, como disse aos senhores. Eu me lembro a respeito disso uma passagem, né, atribuída a Rui Portanova, de que o fato de se omitir, né, o nome ao natimorto representaria uma crueldade para com os pais. Vejam, meus amigos, uma crueldade para com os pais, que já passaram pelo traumático evento da criança, de ter a sua criança morta, ok? E segundo o Portanova, não seria, né? Não necessitaria passar por mais uma segunda morte, por assim dizer, do filho, ou seja, de não ter um mínimo de proteção. E não é proteção, não é um direito que tenha conteúdo patrimonial, é um direito existencial, né? Não faz sentido essa segunda morte no sentido de desprezo pela ordem jurídica. Ok? Então os cartórios, eles têm promovido sim o registro, né? O assento, não de nascimento, mas o assento da existência daquela pessoa. Ok? E o enunciado número 2 da jornada de direito civil, os senhores vão dar uma olhada que ele vai trabalhar justamente, né? Ele vai nos ensinar, por assim dizer, essa lição vem justamente nessa ideia proposta pelo Portanova, que a proteção que o Código, né, a proteção que o Código Civil confere ao nascituro alcança o natimorto. Alcança também quem? Aquele que não nasceu, ok? Alcança o natimorto. Não teve a possibilidade de nascer com vida, alcança o natimorto. No que concerne aos direitos, olha aqui, aos direitos de personalidade, ou seja, aos direitos existenciais, como nome, imagem e sepultura. Ok, meus amigos? Nome, imagem e sepultura. Penso que esses sejam os principais aspectos para que a gente possa fechar questões relacionadas à personalidade jurídica e as terminologias, né, os institutos a ela correlatos.
Eu te agradeço a atenção, te aguardo no próximo encontro para que a gente possa trabalhar no que? Os direitos de personalidade. Até breve!